Olá, eu sou Alex Fabiani, cineasta, e hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre o processo de construção de um roteiro cinematográfico. E a peça de hoje, para nós entendermos melhor esse processo de construção, é saber sobre personagem. Como se constrói um personagem? A construção do personagem é um elemento fundamental na hora de você construir o seu roteiro cinematográfico, porque um bom personagem construído faz uma boa história. Se você quer saber mais sobre construção de personagem, me segue até o final desse vídeo que você vai descobrir as etapas necessárias para uma boa construção de personagem. Mas antes, se você quiser aprender mais sobre como ter o seu canal no YouTube ou saber mais sobre como construir seu roteiro cinematográfico, eu deixei um link de um curso que eu fiz e recomendo bem aqui embaixo na descrição do vídeo. Vá lá e dê uma olhada você também. Então, prosseguindo com a aula, nós vamos falar agora sobre construção de personagem. O que é a construção de personagem? Quando a gente fala da construção do personagem, a gente tem que entender basicamente os elementos fundamentais da estruturação desse personagem, né? Dessa persona. Quais são os elementos fundamentais? Desde a época da minha formação de artes cênicas, porque antes de me formar em cinema eu também me formei em artes cênicas, né? Trabalhei com teatro durante muito tempo e hoje eu também dirijo espetáculos de teatro. No teatro a gente fala muito sobre a construção do personagem através de um autor chamado Konstantin Stanislavski. Konstantin Stanislavski, se vocês puderem pesquisar depois, eu também vou deixar o link do livro dele bem aqui na descrição do vídeo. Se você quiser depois acessar o livro, eu vou deixar a coletânea, o box sobre Konstantin Stanislavski bem aqui na descrição do livro. O Stanislavski, né, um professor de teatro russo, ele criou uma teoria chamada construção do personagem, onde a gente tem que responder basicamente algumas perguntinhas para que o ator possa ter uma base para interpretar o seu personagem, né? Então nessas perguntas que o Stanislavski propõe, a gente engloba as características que são as características físicas, as características sociais e as características psicológicas, tá? As características físicas, as características sociais e as características psicológicas. Essas três características são a essência para a construção de um bom personagem. E a gente vai falar um pouco sobre essas características aqui. Mas antes eu queria concluir para vocês a ideia do Stanislavski. Stanislavski propõe que o ator, na hora que constrói seu personagem, responda basicamente essas perguntinhas. Quem, como, onde e por quê. Quem é o seu personagem, como ele é, onde ele está e por que ele está ali. Então, quando você se atém a responder essas 4 perguntas sobre o seu personagem, você já começa a criar uma base estrutural para que você responda às ações, para que o personagem haja, né, de acordo com as ações, de acordo com as situações que são colocadas para ele. Para o personagem agir com essas situações que são colocadas, é preciso que a gente entenda bem essas características e saiba muito sobre essas características. Mesmo que você não escreva no papel, mas que você tenha essa ideia na cabeça sobre o seu personagem, na hora de você propor as ações para o seu personagem. Por quê? O que é basicamente? O personagem ele vai entrar numa viagem ao longo da história para resolver determinados conflitos para alcançar um resultado, né? Ele vai em busca de uma aventura. Se você também puder pesquisar sobre Christoph Vogler, né, no Herói de Mil Faces, ele fala muito sobre isso, a jornada do herói, né? Na hora que acontece a jornada do herói, na hora que o personagem vai viver uma jornada, uma aventura na sua vida, ele vai viver determinadas situações em que a sua personalidade vai agir em resposta à situação dada. Então ele vai agir de acordo com as suas características. E quais são essas características? Como eu disse, a característica física, a característica social e a característica psicológica.
Vamos falar um pouco sobre elas? Nas características físicas, né? A gente propõe que a gente pense sobre a raça desse personagem, o sexo desse personagem, a idade desse personagem, a saúde desse personagem, a cor da pele, dos olhos, do cabelo, né? A postura desse personagem, o movimento, como esse personagem se movimenta, a aparência física desse personagem, os traços marcantes, se houver esses traços marcantes, os defeitos físicos, se houverem defeitos físicos no personagem. Então é importante que você, nessa característica física, você escreva o máximo de informação que você puder para determinar a característica física do seu personagem. E que essas características, elas tenham sentido ao longo da jornada desse personagem, correto? Se ele tem alguns defeitos físicos, quais são as histórias desse defeito físico? Às vezes, uma cicatriz pode dizer muito sobre um personagem lá na frente, na hora que ele precisa agir diante de determinada situação, e aí ou ele fica com medo, ou ele já sabe como agir, porque no passado, lá atrás, ele sofreu alguma coisa parecida, e essa cicatriz diz muito sobre essa história. Então pode ser um gancho para o roteirista desenvolver alguma situação em torno dessa característica física do personagem, né? As outras características são a característica social e a característica psicológica. Na característica social, a gente pode falar sobre nacionalidade, a gente pode falar sobre o nome desse personagem, a classe desse personagem, educação, né? Ocupação, qual é o ambiente familiar desse personagem, a religião desse personagem, as opções políticas desse personagem determinam muito sobre o comportamento dele, as relações que esse personagem tem com a comunidade, os hobbies desse personagem e os tempos livres desse personagem. Nessa característica social, o que o personagem faz no seu tempo livre, né? Ele se envolve socialmente ou não? Ele é retraído ou ele é expressivo? Como é que é essa relação social? Então isso ajuda muito também na hora de você construir seu personagem, para poder fazê-lo agir de acordo com as situações. A outra característica é a característica psicológica, né? A característica psicológica, ela tem a ver com as qualidades dos personagens, os seus defeitos, o seu grau de inteligência, as suas atitudes, as suas competências, os seus sonhos, as suas ambições, os seus objetivos, os seus medos, as suas frustrações, né? Todas essas características psicológicas, elas ajudam muito na hora de você fazer o seu personagem agir. Então, entender sobre a construção do personagem intimamente é responder a essas perguntas. Então, não tem mistério quando você se aprofunda na construção dessas características do seu personagem. Mesmo que você não diga tudo sobre o seu personagem lá no roteiro, na hora que você for escrever a sua história. Mas é necessário que você saiba a historinha o passado do seu personagem, as coisas que seu personagem viveu, para que você tenha base para poder imaginar situações variadas e esse personagem agir de acordo com essas características. Então, quando eu comecei a estudar sobre construção do personagem, eu me interessei muito sobre astrologia, sobre psicologia, né, sobre comportamento, sobre os gestos, a história dos gestos das pessoas, como o corpo fala através das pessoas. Então, tudo isso, todas as informações que você puder obter para entender sobre o personagem, vai ajudar muito na hora de você construir a sua história, na hora de você construir o seu roteiro, né? E sem falar que a gente aprende muito sobre a gente mesmo na hora que a gente começa a entender sobre psicologia do personagem, sobre como o personagem se comporta, como se constrói o personagem e os condicionamentos que o personagem tem e como esses condicionamentos
fazem com que o personagem haja de acordo com o que ele é. Então isso é importante que você tenha dentro da sua cabeça, no seu entendimento, nos seus estudos, que construir um bom personagem pode te ajudar muito, te dar muito gancho para fazer a história andar. Entender bastante sobre os seus personagens, isso pode te ajudar muito. Beleza? Espero que tenha ajudado vocês a entender um pouco sobre o personagem. E quem tiver alguma dúvida, pode colocar aqui nas perguntas e nos comentários. Quem tiver alguma dúvida ou alguma sugestão, pode colocar aqui nos comentários, que vai ajudar muito para a gente poder ter ideia para os próximos vídeos. E também para saber se eu estou passando informações legais e o pessoal está entendendo o que eu estou dizendo. Espero que vocês tenham gostado, e se vocês gostaram, dê um like, e se não fez ainda a inscrição, faça a sua inscrição. Isso ajuda muito ao canal. Muito obrigado por sua participação e até o próximo vídeo.